Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Guapimirim. Conhecer, amar e preservar. Uma iniciativa que a gente realiza de diferentes maneiras nas escolas públicas do município há aproximadamente 6 anos, com o intuito tão somente de levar um pouco de informação sobre o patrimônio histórico, cultural e natural do nosso município. E agora a gente vai falar sobre a Fazenda Garrafão. Garrafão é um bairro guapimiriense, já no alto da Serra de Guapimirim, quase próximo lá ao Mirante do Soberbo. Foi também desapropriada essa fazenda após a criação do Parnaso, mas um pouco depois. Ela pertencia ao almirante John Taylor e foi desapropriada em 1958, quando ele já havia morrido, e foi desapropriada da sua herdeira Carlota Maria Taylor. A propriedade também vinha sendo explorada de maneira totalmente predatória, já havia também um loteamento ali da região, porque nessa época já havia um interesse, já havia uma valorização dessa região serrana, então houve ali um processo também de venda de terreno, né, absurdo, e que a chegada do Parnaso conseguiu conter um pouco. Essa fazenda ela incluía o chamado Complexo Dedo de Deus, que é, na verdade, aquele trecho ali da Serra dos Órgãos que a gente enxerga do Mirante do Soberbo, que ainda fica aqui em Guapimirim, que tem ali o escalavrado, o dedo de Nossa Senhora, a cabeça de peixe e o dedo de Deus, essas principais montanhas que formam esse complexo de montanhas. Essas montanhas também estavam inseridas ali na Fazenda Garrafão. A sede era um casarão com 10 vãos entre portas e janelas, como a gente está vendo aí na foto, e era uma antiga hospedaria de João Garrafão. Ele era um comerciante, vendia orquídeas ali aos viajantes que passavam. Era nessa hospedaria que as pessoas de maior posse, as pessoas ditas importantes da época, ficavam hospedadas, como eu contei para vocês. E olha aí uma outra foto do caminho, o casarão está lá no fundinho, a sede da Fazenda Garrafão, e nós temos aí esse calçamento já de pedras, né? Recebeu grandes autoridades, mesmo por isso também esse pavimento todo, né? Ainda hoje é assim, né, gente? O centro da cidade sempre muito arrumado e a periferia sempre abandonada. Não era diferente, né? Dom Pedro II passou aqui também pela Fazenda Garrafão. Foi recepcionado, inclusive, pelo João Garrafão. E aí, olha que interessante. Um dia, sabendo que Dom Pedro II passaria por ali, o geógrafo e historiador Alfredo Moreira Pinto, isso em 1874, estava em Teresópolis e desceu a serra rumo a Guapimirim ali para o Garrafão para receber Dom Pedro II. Chegando lá, ofereceu um copo d'água a Dom Pedro tirado da fonte. As pessoas... E aí tem duas histórias, mas elas levam a um fato que acontece hoje, né, que conta um pouco, que explica um pouco da nossa história. A primeira história diz essa fonte vinha do rio Iconha, né, que é um rio aqui do nosso município, e aí dizem que, reza a lenda, que em vez de oferecer a água numa folha de iame, que era a forma como as pessoas tomavam ali a água da fonte, João Garrafão teria pegado uma taça que ninguém usava, meio empoeirada assim, mas deu para Dom Pedro beber, e depois que Dom Pedro bebeu, Dom Pedro teria passado essa taça para outras pessoas, mas ninguém, João Garrafão não deixou, proibiu as outras pessoas e disse, não, depois de você beber nesse copo, mais ninguém vai beber nesse copo, esse copo vai ficar aqui para a história aqui desse lugar. Essa é uma teoria. Uma outra teoria diz que, ao oferecer água a Dom Pedro II e também para as pessoas que acompanhavam Dom Pedro II, o ministro português bebeu aquela água com todo entusiasmo, se deliciando, e disse que nem mesmo na Europa ele havia bebido uma água igual àquela. E veja só, essa fala foi atribuída depois, ao longo dos anos, aí, foi atribuída a Dom Pedro II e está no hino da nossa cidade. E o dito que é popular, quem bebe água de Guapi, saudoso voltará. Isso que a gente canta no hino de Guapi já foi atribuído a Dom Pedro, mas tem aí registros também que dizem que foi dito, na verdade, por um ministro que acompanhava Dom Pedro II nesse episódio ali com João Garrafão. Depois, a propriedade foi vendida. João Garrafão vendeu para o Manduca Palma, um outro personagem na nossa história, e que é uma brincadeira. Ele deu continuidade à hospedaria, continuou vendendo orquídeas, mas ele também servia um café chamado café surrapa, que é um café ralo, e ele servia esse café para todo mundo que passava ali. Esse calçamento que a gente estava dizendo, que já tinha nesse trecho dessa estrada, ele ia até o Alto da Boa Vista. Era uma região chamada Ventania. Hoje, na verdade, a gente está falando do Soberbo e do Mirante do Soberbo, que já foi também chamada de
Mirante da Vista Soberba. Esse trecho era da estrada Magé-Sapucaia e foi tombada também aqui pelo município. E vale dizer que em 1818, Jorge March comprou, né, essas terras, essas fazendas ali que ficavam já na região de Teresópolis, mas morreu 2 anos depois desse fato. A subida até o Garrafão, gente, da barreira até o Garrafão, no caso desse percurso específico, né, seguindo ali pela barreira, demorava 3 horas a cavalo. Era escorregadio, cheio de... Essas pedras ficavam super lisas quando chovia, chove muito aqui na região. E esse trecho, há quem diga que ele era chamado também de Serra do Couto, esse trecho que passava ali pela Serra dos Órgãos. Há uma outra teoria que conta que o trajeto que tem do Garrafão até o bairro Limoeiro hoje, que a gente chama de Travessia da Concórdia, que vai ali até descendo ali, margeando o rio Iconha até o Poço da Concórdia, né, que é um atrativo turístico aqui do nosso município. Há quem diga que esse trecho era chamado de Estrada dos Escravos, mas há um conflito de informações, porque, na verdade, essa mão de obra utilizada para essa estrada específica teria sido portuguesa e não de pessoas, de homens e mulheres escravos, feitos escravos aqui no nosso território. Essa foto é interessante porque ele traz, né, o que era chamado na época de Alto da Boa Vista, mas que na verdade era aí o Mirante da Vista Soberba, né, que hoje é o Mirante do Soberbo, que fica aqui no nosso município, pertinho ali da divisa com Teresópolis, e que garante a melhor foto do cartão postal Dedo de Deus, do símbolo do montanhismo brasileiro. Falando sobre o Dedo de Deus, e a gente pode aproveitar agora para falar sobre ele, tem uma curiosidade. Esse nome, né, Serra dos Órgãos, a história oficial que os portugueses, que os europeus deixaram, conta que, quando eles olharam para aquela serra lá da Baía de Guanabara, eles acharam o desenho da Serra dos Órgãos e aqueles formatos, aquelas montanhas, parecidos com os órgãos musicais e tubos sonoros das igrejas europeias. Foi uma história que colou. Muitos guias, né, quase todos os guias da região contam, reproduzem essa história, os blogs de viagem, as pessoas vão ouvindo e reproduzindo, e assim uma história se torna também oficial. Mas há uma outra teoria que faz muito sentido, que conta que, na verdade, essa Serra dos Órgãos tem um outro significado. Por quê? Porque o rio Iconha vem do Tupi-Guarani e significa rio. Conha significa pênis. Logo, o rio Iconha seria o rio do pênis. Mas o rio Iconha nasce ali próximo aos pés do Dedo de Deus. Então, seguindo essa lógica, o Dedo de Deus não se chamaria Dedo de Deus, até porque, vamos pensar, os habitantes dessa terra, antes dos europeus chegarem, não tinham uma noção do Deus cristão. Eles faziam ao contrário, os indígenas faziam muita alusão da natureza com seu próprio corpo. Era o parâmetro que eles tinham e quase sempre coisas pontiagudas, objetos assim, eram relacionados ao órgão sexual masculino. Portanto, tem uma possibilidade muito grande do Dedo de Deus, na época, ser chamado de Itaconha, que seria aí a pedra do pênis, já que o rio Iconha, que dá nome também a um bairro aqui do nosso município, significa em Tupi-Guarani o rio do pênis. E aí, dizem que os cronistas portugueses que escreveram a nossa história, os jesuítas, né, que eram pessoas muito sérias, né, não matavam, não estupravam, né, não realizavam uma série de absurdos, eram pessoas, assim, de fato, muito respeitáveis, e eles não podiam falar um absurdo desse. Inclusive, há relatos de jesuítas da época que ficam, assim, abismados de como os locais, os índios, falavam sobre qualquer coisa sem nenhum tipo de pudor. E, já que eles não podiam transcrever essas palavras, eles então substituíram, em vez de falar pênis, eles chamavam de órgãos. Era um sinônimo. E assim, essa teoria, né, na verdade, essa versão oficial da Serra dos Órgãos foi aí espalhada ao longo dos anos. Até hoje é muito dita e repetida. É uma versão, mas a gente traz também essa versão aqui, que tem muito a ver com a nossa história, né, com a história do nosso município, e que também vale aí para você ficar sabendo e também para contar para as outras pessoas. A gente agora vai falar um pouquinho já de um outro momento da nossa história, que tem a ver com a ferrovia, né? A Companhia Estrada de Ferro Teresópolis chegou em Guapi em 1896. Ela conectava o Porto de Piedade
a Teresópolis, né? Com a mesma proposta que tinha aquela estradinha antiga que a gente fez ali um pouco o percurso. Só que tem uma diferença, porque nesse tempo já ocorreu uma mudança também no desenvolvimento de Guapimirim a partir do final do século XIX. Né? Houve inclusive na própria região central do nosso município, né? Que foi ali, como eu disse, andando do Vale das Pedrinhas, lá para a Serra, para a região da Barreira, perpassando ali pelo Arraial do Bananal, até que muda ali para a região que era chamada na época de Guararema. Era assim que era chamado o centro da nossa cidade. E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Essa estrada de ferro foi uma iniciativa do José Augusto Vieira, após várias tentativas e concessões para tentar, né, trazer a linha férrea para a nossa cidade em direção a Teresópolis, conectando ao Rio de Janeiro, por meio da Baía de Guanabara, passando aí por Piedade, pelo Porto de Piedade e subindo a serra, passando por Guapi. Essa estação central já se chamou Raiz da Serra, como essa foto que a gente está vendo aí, já teve o nome de Guapi com Y, que a gente vai ver na foto seguinte, já foi chamada de Bananal e também de Guararema, por conta de como era chamado o centro, né, da nossa cidade naquela época, e de Alcindo Guanabara, que foi um jornalista nascido, né, na freguesia de Aguapimirim, que foi também deputado federal, senador, escreveu livros também. Essa é outra imagem que a gente tem, para vocês visualizarem a nossa estação naquela época. O primeiro trecho do centro de Guapi até a Barreira ficou pronto depois, ali em 1904, e a partir dali mudava o sistema, já não eram os trilhos comuns, já era a cremalheira, que é uma espécie de correia dentada, em que dá mais segurança e também força, né, para que os vagões conseguissem subir a serra. Eram cerca de 9 quilômetros de cremalheira acima para o trem poder chegar até Teresópolis. Outra imagem que a gente tem é da Estrada da Barreira, né, do caminho. E olha que interessante, os ferroviários, né, a população de Guapi nessa época era quase toda formada por pessoas que trabalhavam na ferrovia e eles foram habitando ali o entorno da Estrada da Barreira. Ainda há algumas casas, inclusive, dessa época ali perto da Praça Paulo Terra. E essa é uma foto muito linda que a gente tem da nossa serra, com essa subida, mais ou menos ali o trajeto hoje, subindo pela Estrada da Barreira em direção à Barreira. E outra foto para vocês já da Estação da Barreira, com a Capela de Nossa Senhora da Conceição ali ao fundo. Olha ali o movimento de produção, havia a economia, né, da nossa região, foi ali, de certa forma, sustentada durante esses poucos anos que a ferrovia existiu, por meio desse meio de transporte. A próxima foto é da estação Mildinho, ficava um pouquinho depois da Barreira, entre a Barreira e o Garrafão. Foi um grande desafio, porque era um terreno muito íngreme, e eles precisaram construir uma caixa d'água, que era para reabastecer as caldeiras das locomotivas, né? Porque fazia um esforço muito grande até ali, a partir do centro, e eles precisavam garantir, assim, o perfeito funcionamento durante essa subida até o Soberbo. A sede Guapimirim do Parnaso, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, já há algum tempo, 1 ou 2 anos, ou um pouco mais, eles estão abrindo uma nova trilha na sede Guapimirim que vai reviver aí esse trajeto da Barreira até a estação Mildinho, a caixa d'água, inclusive, ali na região. Esse trabalho de manejo da trilha é um trabalho muito cuidadoso, encontraram vários objetos, porcelana da época, e é um trabalho também que foi feito com voluntariado, né? Mas depois, aí, por conta da pandemia, essa iniciativa foi paralisada e a gente torce para, em breve, a gente ter mais esse atrativo ali na sede Guapimirim do Parque Nacional. Depois a gente tem o trem já lá em cima, chegando ao Soberbo, com o dedo de Deus ao fundo, escalavrado, o dedinho de Nossa Senhora, e a cabeça de peixe ali à direita do dedo de Deus. Essa foto é de 1908. Teresópolis só contava com 2 estações da ferrovia, uma no Alto e uma na Várzea, que foi fundada ali em 1921. Tiveram, gente, vários acidentes nessa ferrovia, né? Há uma lenda, inclusive, de um acidente que teria ocorrido em 1945 e que esse vagão teria ficado perdido na serra. A gente fala que é uma lenda porque a gente buscou essas informações. Há várias pessoas em Guapi, inclusive, que já me relataram, eu já vi esse trem, quando você pergunta onde, quando você pede para te levar lá, a gente não encontra. É história de mateiro, né? Mas vamos, que a gente tem uma surpresa. O que, de fato, a gente obteve de informação é que teve esse acidente, mas que o vagão foi retirado. Inclusive, dizem que esse vagão ficou num terreno ali da estrada
imperial durante anos, até que teria sido levado aí, lá para a Central do Brasil atualmente. Mas o mais notório dos acidentes aconteceu no dia 9 de março de 1930. Aí a foto para vocês visualizarem. Aconteceu ali logo depois da descida do Soberbo, né? Eram 2 trens que desciam para a estação Mildinho. Pouco depois de partir ali do Soberbo, eles desceram totalmente desgovernados e se chocaram diretamente com um barranco. Estavam a bordo naquele fim de tarde, era um domingo bem chuvoso, e além do maquinista Manuel Virgínio e do foguista Mário dos Santos, inclusive, familiares deles, quando a gente já postou sobre esse assunto aqui nas redes sociais, vários familiares deram seus depoimentos contando, né, sobre esse triste episódio. Esses 2 profissionais morreram, né, famílias inteiras estavam também no trem, e a delegação do Fluminense Futebol Clube também estava no trem, porque tinham participado de um amistoso em Teresópolis. E aí o zagueiro gaúcho Jorge Tavares Pir foi considerado um herói nesse acidente, porque ele tentou frear o trem a qualquer custo, mas infelizmente ele também morreu, além de outras 2 crianças. Houve uma grande divulgação, uma grande repercussão nos jornais da época, investigando o acidente, falando sobre as vítimas e tudo mais. A ferrovia ela foi incorporada à Estrada de Ferro Central do Brasil em 1931. E em 1940, o trecho entre Piedade e Magé foi suprimido. Os trens que iam para Teresópolis, passaram a sair da estação Barão de Mauá, que vem a ser a primeira estação de trem, né? A primeira ferrovia do Brasil. Eles saíam de lá, seguiam pela linha Leopoldina até o centro de Magé e dali pegavam um trecho ainda original rumo a Teresópolis e Guapimirim. Só que em 9 de março de 57 a ferrovia foi extinta a partir da estação Guapimirim, que a gente chama, né, de a última estação, porque a estação Guapimirim ela é hoje a última estação que nós temos da antiga ferrovia Teresópolis e ela é também a última estação do ramal Saracuruna. Até hoje é possível ir de trem para o município. E vale até frisar, falar aqui sobre esse ponto, muita gente tem muito preconceito em relação ao trem, e a gente entende um pouco esse preconceito. O trem ele atende as pessoas mais simples da nossa sociedade. Nos finais de semana, pessoas do subúrbio do Rio, da Baixada Fluminense, pegam esse trem às vezes para ir para as cachoeiras de Guapi, e a gente já viu vários comentários bem preconceituosos de algumas pessoas que se colocam contra o trem. O trem não é o problema. Primeiro que qualquer pessoa tem o direito de vir à nossa cidade para usufruir dos nossos atrativos. O que essas pessoas precisam é chegar aqui e encontrar uma cidade organizada, né, com regras, com fiscalização. E aí, se alguém não gosta de um lugar organizado, essa pessoa deixa de vir. Mas o fato dessas pessoas virem para cá, muita gente pede o fim do trem. E olha só, né, que absurdo, né, isso beira. Claro que a gente poderia ali no lugar da estação, ali na estação, nessa foto que vocês estão vendo, a gente poderia ter o Museu do Trem contando essa história, e poderia ter um trem turístico, como a gente já teve na década de 90, uma Maria Fumaça, talvez conectando uma estação em parada modelo até ali. Mas não por essa razão que muita gente fala em relação ao trem, sempre com esse ar de preconceito em relação a quem utiliza o trem. O trem ficou vazio por muito tempo, de fato, é um trem muito precário, né? A Supervia dá muito pouca atenção à nossa região, mas, por incrível que pareça, depois aí de 2014, essa crise financeira que a gente vive, essa crise política que leva à crise financeira, enfim, todo esse problema, muitos trabalhadores hoje utilizam o trem para trabalhar como meio de transporte. É um meio de transporte muito mais barato do que os ônibus em direção ao Rio, ou até a Saracuruna, ou até a Magé, e muita gente hoje tem utilizado, a gente tem visto as estações, a gente viu, né, antes da pandemia, as estações lotadas de pessoas como a gente já não via há muito tempo, mas porque foi um meio de transporte sucateado, né? A gente tem que exigir do poder público melhorias para esse meio de transporte, tecnologia, e não querer, né, não compreender a complexidade desse problema e colocar a culpa nas pessoas erradas. Uma outra informação é que a última viagem descendo a serra foi ali em 9 de março de 57, na verdade subindo a serra, né? Dizem que foi um dia muito triste em Guapi. Nós temos, né, na minha família inclusive, tem pessoas ligadas à história da ferrovia, várias pessoas na verdade. Nós tínhamos ali o seu Juarez, que foi o último maquinista, né, que, se eu não me engano, em 2014, algo assim, faleceu. E nós temos várias testemunhas dessa história e contam, né, tem um avô de uma amiga minha que vendia banana no trem e sustentou a família dessa maneira. E foi um dia muito triste ali para Guapimirim, no dia que foi a última viagem do trem subindo a serra. Em 1959, 2 anos depois, os trilhos foram arrancados
e a gente sabe por quê. O trem não acabou só por conta dos acidentes, né? Diziam que era insustentável manter o trem. Essa desculpa que se dá quando se quer aí, né, descontinuar algo que é tão bom, que pode ser tão bom e tão útil para a população. Hoje, inclusive, poderia ser um trem turístico, né, também. Mas, naquela época, havia uma grande pressão para a construção das rodovias, né, e principalmente por incentivo do Automóvel Clube do Brasil, que foi ali um grande patrocinador da criação da rodovia. Não era mais interessante você ter um meio de transporte que não era de massa, não dava, né, para tantas pessoas. Tinha também o interesse, obviamente, da indústria automobilística, da venda dos carros, todo um processo histórico que levou ao fim aí da nossa ferrovia. Mas vale frisar, né, o trem, a ferrovia, impulsionou muito o nosso comércio, a cultura local e o crescimento populacional. Essa fotinha da nossa estação é um prédio histórico, um patrimônio histórico do nosso município que merece o carinho e a atenção de toda a população e principalmente do poder público, né, de revitalizar toda essa área para que a gente conte essa história para as próximas gerações e para que a gente tenha também um espaço de lazer, de memória aí no nosso município. Confira também o próximo vídeo com mais informações para você conhecer, amar e preservar Guapimirim. Deixe também o seu like, comente e compartilhe.